Virando o jogo. Oferecimento Banrisul. Aqui é a nossa casa e nela nossa parceria faz a diferença. Banrisul e Fê Comércio Sesc Senac. A força do sistema Fê Comércio ao seu lado. Muito boa noite. Estamos começando o Virando o Jogo desta terça-feira. Uma terça-feira importante aí para o Internacional, com o anúncio do vice-presidente de futebol e também do seu diretor, executivo de futebol. O Internacional já tem no departamento de futebol, se não totalmente completo, mas tem a equipe que vai comandar o Internacional pelo menos até fevereiro deste ano. Do ano que vem. Eu já estou em 2021, já quero que 2020 acabe de uma vez. E é importante também porque o Grêmio viajou, e inclusive viajou com alguns desfalques para essa partida decisiva de amanhã contra o São Paulo, que vale vaga na final da Copa do Brasil. Para falar desses e de outros assuntos, aqui estão Heloíse Bordim. Tudo bem, Heloíse? Tudo bem, Rogério. Boa noite também para o Thiago e para o Bruno. Então tá. Fica contigo a apresentação do... Porque esse cara que está do teu lado, esse cara que está do teu lado aí, eu não quero mais papo com ele, viu? Não quero mais conversa. Vamos tratar ele bem. Sabia. Obrigado. Olha aí. Hein, Bruno? Olha aí. Agora tá do outro lado do balcão, né? Agora, hein, Bruno? Eu já falei aqui, né? Se tiver alguma informação aqui, vai ter quebra-pau aqui, né? Vai ficar ruim. Não, e é o seguinte, não tem privilégio nenhum. Não tem privilégio nenhum. Não tem. Tanto que até agora o presidente eleito não veio aqui no programa. Tu acha que tu ia passar impune com essa? Não tem. Não, mas eu fiz questão, eu sei que o Thiago Rocha está sobrecarregado nesse, não diria nem início de gestão, porque oficialmente a posse é dia 4 de janeiro. A posse do Alessandro Barcelos na presidência do Internacional, assim como o Conselho de Gestão. Mas, a exemplo do que está acontecendo com a Prefeitura de Porto Alegre, onde o prefeito eleito Sebastião Melo, já diplomado, mas ainda não empossado, está aí assoberbado de trabalho porque está formando o seu secretariado. E assim também lá no Internacional, e o Thiago, como assessor direto do presidente Alessandro Barcelos, tem passado todos os dias e o dia todo no lado, assessorando o presidente eleito do Internacional. Então, eu fiz questão que o Thiago viesse aqui, porque vai ser a despedida. Semana passada ele apresentou o Virando o Jogo aqui toda semana, folguei. Aliás, por falar em folga, esse negócio me agradou, sabe? Me agradou. Rogério Amaral, depois de ver, tá virando chinelinho, gente. Vê se pode uma coisa dessa. Mas vem cá, só veterano de futebol que pode ser chinelinho? Pô, aqui também é legal. Aliás, aí eu queria a Heloíse apresentando. Aí a Heloíse ganhou folga também lá na Rádio Grenal. Aí pegou para Cristo a Heloíse. Não, aí eu comecei a procurar quem vai ficar aqui. Alô, você em casa. Aí eu já lembrei de quem veio a semana passada aqui no programa. Eu não estava, mas ele veio aqui. Há muito tempo que ele não vinha no programa, né? Eu digo, tá aí, Paulo Nunes. Paulinho Nunes, grande Paulinho. Vai estar aqui amanhã e quinta-feira também, comandando o Virando o Jogo. Mas, gente, vamos começar falando aí a respeito do Internacional, do anúncio do João Patrício Hermann como vice-presidente de futebol. Não chegou a ser exatamente uma surpresa o nome do João Patrício, não é, Bruno? Eu... Não vou perguntar para o Thiago, porque ele estava lá dentro e estava sabendo. Mas o Thiago deve ter ficado preocupado com o Abel, né? Porque o Abel vazou o nome na... entrevista coletiva. O Abel entregou o jogo, cara. A entrevista coletiva pós-jogo, né? Ele disse: eu tava lá, eu, o João, o presidente Alessandro, e a gente conversou e assim assado. Mas o João, depois na entrevista coletiva, falou que tinha recebido o convite faz 10 dias. Ele explicou ainda. Mas o Abel acabou oficializando e já se trabalhava com essa informação ainda nos bastidores, né? Era um nome preferido, mas que não tinha sido necessariamente um martelo batido. Tanto é que o João falou que esse convite mesmo veio há 10 dias. Mas é um cara que tem uma larga ficha de serviços prestados ao Inter, né? Aliás, vamos ouvir o João Patrício Hermann falando aí sobre a questão
que é do Internacional mais importante no momento, que é a questão de treinador, né? Abel ficou, né? Novo treinador chegou, vai chegar. Vamos ouvir então o vice-presidente de futebol, que foi confirmado hoje, João Patrício Hermann. Tudo com calma. É um ano atípico, é um ano de pandemia, é um ano que as coisas estão totalmente diferentes no nosso calendário. Nós temos um calendário importante até dia 24 de fevereiro e a gente vai cumprir isso com muita maestria. Eu já tive a oportunidade de conversar com os atletas. O Abel conversou bastante conosco na viagem, conversamos com o Abel ontem de novo. O Abel está inserido no processo, está inserido no trabalho até dia 24 de fevereiro. Deixa a nova gestão assumir com tranquilidade. Nós vamos ter aí 54 dias para que a nova gestão implemente o seu trabalho, o seu planejamento. Novos vice-presidentes virão, né? E as coisas vão acontecer de uma forma adequada dentro do ritmo do clube. É óbvio que a gente sabe que algumas rupturas serão feitas e estão sendo feitas. Dia 2 de janeiro a gente tem treino, já vamos estar aqui, né? Já como vice-presidente indicado. Mas vamos com calma, não tem nada em relação a mais ninguém, apenas a confirmação do Paulo Brax, a confirmação do Abel Braga. Nós temos 11 jogos aí para buscar uma classificação para Libertadores ou alguma coisinha um pouco maior, né? Mas vamos devagarzinho. A gente tem um jogo dia 7 já contra o Ceará e a gente vai focar muito nesse jogo, buscar fazer os 3 pontos para subir um pouquinho mais na tabela. Vamos muito devagar e com muita tranquilidade, porque o foco é realmente esse brasileiro e a gente vai disputar lá em cima, você pode ter certeza, até o último jogo. João Patrício Hermann. Eu tive a oportunidade hoje, tenho um conhecimento com o João Patrício há muitos anos, fomos vizinhos, moramos na mesma rua, né? As famílias se conheciam. O pai dele, falecido já, o seu Heraldo Hermann, ex-presidente do Internacional, foi uma pessoa com quem eu convivi muito no meu início de carreira também. Então, sempre tivemos uma convivência muito próxima. E o João Patrício, eu fiquei particularmente satisfeito e entendo que o torcedor colorado também deve ficar por uma característica do João Patrício, que eu vejo como importantíssima, Thiago, para dentro de um vestiário. A cara de brabo do João Patrício. Eu comentei isso com ele. A cara de brabo do João Patrício, sabe? Isso dentro de um vestiário, amigo, vice de futebol tem que ser assim. Não pode ser cara de boneca, não pode ser alegria, não pode ser deslumbrado. Dentro do vestiário tem que ser a cara do João Patrício. Assim, ó, não tem conversa. Eu comentei isso com ele, elogiei a entrevista dele, que na minha visão foi bem esclarecedora e mostrou os pontos, né, aos quais ele foi escolhido para assumir esse grande desafio. E é um cara completamente comprometido e muito leal aos seus amigos, o João, né? E todo mundo que conhece ele sabe aí a sua entrega para o Internacional. Muitas vezes as pessoas se prendem à figura de seu pai, Heraldo Hermann, e acham que o João Patrício é apenas filho do Heraldo, e não. O João Patrício tem muitos serviços prestados ao Internacional e vai entregar mais serviços ainda assumindo a vice-presidente de futebol. Mas eu falei a mesma coisa para ele no almoço hoje. Eu falei, cara, o que eu gostei da tua entrevista é que tu é um cara imponente, cara. Tu chega e as pessoas prestam atenção no que tu tá falando. As pessoas param para te ouvir. Isso é muito importante se tratando do cargo que tu tá assumindo a partir de agora no Internacional. E ele se preparou para isso. Sim. Né? Se preparou. Eu estava ouvindo a entrevista, parte da entrevista, onde ele disse que ele visitou clubes, conheceu o centro de treinamentos de vários clubes, ou seja, e ele chega num ponto de vivência dentro do Internacional, de conhecimento das coisas do Internacional, que me parece que ele chega no momento certo e no lugar adequado também. Concordo contigo. Ele é um cara, né, Rogério, que é extrema. Eu falei da lealdade, mas também lealdade no aspecto do projeto da gestão.
E quando você falou dessa preparação que o João Patrício fez para estar no local onde está, ele está completamente integrado à ideia do Alessandro, que é um projeto baseado numa maior profissionalização do clube, baseado na ciência de dados, na utilização para as questões envolvendo o futebol, um maior trabalho com as categorias de base do Internacional. Ele está completamente coeso e com certeza vai dar a resposta necessária à torcida do Internacional. Diga, Bruno. Bom discurso, né? Tá. Não, tô brincando. Não, o João Patrício é um cara que é sempre muito solícito, assim, também. O Rogério falou sobre a cara do João Patrício, mas ele é um cara muito sincero. Há pouco, quando ele ainda, né, era do conselho atual de gestão eleito, às vezes precisava ligar para ele para tirar uma outra dúvida, e às vezes ele era muito sincerão, assim, no telefone, no off, e aí ele, pô, Bruno, não vai dizer isso aí que eu te disse. Não, calma lá. Ele é um cara muito sincero, assim. Então, ele é muito simples, mas o João Patrício Hermann, ele é um cara de muita ficha no Internacional, muitos anos de trabalhos prestados ao Inter. E, além de tudo, acho que ele tem um ponto importante, sendo agora vice de futebol, que ele tem a vivência da atual gestão também. Então, ele conhece alguns dos problemas que o novo presidente precisa atacar, precisa resolver. Porque ele sabe mais ou menos como as coisas aconteceram até agora. Talvez tudo do futebol ele não saiba, porque ele não estava imerso no futebol, resolvendo vários outros problemas como vice-presidente eleito, assim como o Alexandre Chaves Barcelos, que só foi descer efetivamente para o futebol quando, né, aconteceu tudo o que aconteceu. Mas ele sabe alguns caminhos, ele conhece os jogadores, por exemplo, já. Então, ele já sabe mais ou menos como tratar algumas situações que vão ser importantes a partir de agora. Então, eu acho que o nome do João Patrício Hermann é de extrema importância nesse momento e eu acho que tem tudo para dar certo também. E até sobre esse ponto que o Bruno ressaltou, né, Rogério? Até a gente acompanhou algumas críticas de uma parcela de torcedores, enxergando que esperavam um nome novo para dentro do departamento de futebol do Internacional, uma cara menos conhecida, um outsider. Mas por quê? Porque enxergavam que era um momento de mudanças maiores dentro do clube. Mas eu até julgo muito oportuna essa visão do Bruno, porque com a chegada de um novo profissional que é o Paulo Brax, que não conhece a cultura gaúcha, um cara que estava enraizado em Minas Gerais, trabalhou no TJD da Federação Mineira, trabalhou na Federação Mineira de Futebol, trabalhou no América Mineiro nos últimos 3 anos. É importante alguém com conhecimento da cultura e muito conhecimento de clube. E o João Patrício tem isso. O João Patrício entrou no Conselho do Internacional com 21 anos de idade. Tem 30 anos de conselho, é conselheiro nato do clube, conhece cada canto ali do CT Parque Gigante, do Estádio Beira-Rio, como ninguém. Vai conseguir introduzir essa cultura do nosso estado, do Internacional, com uma facilidade muito grande para o Paulo Brax. Não, eu não tenho dúvida que o João Patrício conhece muito mais o Internacional do que o atual presidente do Internacional, Marcelo Medeiros. Não tenho dúvida a respeito disso. O João Patrício eu vi se criar dentro do Internacional. Então, e depois tem outra coisa, como o Bruno disse, ele já conhece os jogadores e agora os jogadores também já sabem que ele estava na gestão do clube, mas vão conhecer de perto o João Patrício. Tá? Então, é muito interessante isso, essa troca, ou seja, os jogadores vão saber que vai estar no vestiário alguém que já fazia parte e que já conhece internamente e a complexidade do clube. E os jogadores, eu tenho certeza, ainda mais com esse jeitão do João Patrício, né? Serião do jeito que ele é, fechou a cara, os jogadores vão, né, ficar numa boa, sem dúvida alguma. Aliás, sobre o presidente Alessandro Barcelos, ele foi muito hábil. Aliás, habilidade política a gente sabe que ele tem. Não é? Quem já foi coordenador de bancada na Assembleia Legislativa tem que ter habilidade política, né? Para transitar na sua bancada de deputados e também junto a outros deputados. Isso o Alessandro Barcelos tem. Vai precisar muito isso no Internacional, porque o Internacional tá rachado. Já falamos isso aqui inúmeras vezes, né? O presidente Marcelo Medeiros conseguiu essa proeza em 4 anos,
crescer uma dívida de curto prazo de maneira assombrosa, né? Não conseguir ganhar título nenhum e espatifar, vamos dizer, politicamente o Internacional. Então, vai ter que montar nem montar quebra-cabeça, vai ter que, de novo, pegar os cacos aí e colar da melhor maneira possível o presidente eleito Alessandro Barcelos. Mas a habilidade política que eu gostei do Alessandro foi em relação à questão do Abel, o fica, não fica, sai, não sai. Né? Em nenhum momento ele fez uma manifestação que pudesse o próprio Abel Braga dizer alguma coisa dele. Deixou falar. Não disse nem sim nem não, deixou falar, deixou fluir. O próprio Abel fez uma manifestação, né, antes de conversar com o Alessandro Barcelos. Fez alguma manifestação de inconformidade, não sei o quê. Que queria verdade, falou que só queria verdade, né? Essas foram as palavras que o Abel usou. E aí, quando o Alessandro Barcelos chega na frente do Abel, o Alessandro Barcelos chega limpo, porque o Abel não podia dizer absolutamente nada. Só tu falou, tu não. Tá? É só a gente ver que a coletiva depois do jogo contra o Bahia é um vai ou racha, né? Porque ali ninguém perguntou nada do jogo, o que interessava era saber se o Abel ficava ou não. E é uma situação que é uma sinuca de bico profissional. E o Abel estava rindo à toa na entrevista coletiva. Ele não sabia se ele ia ficar, porque não havia sido definido ainda mesmo. Ele não sabia se ia ficar ou não, o que ia acontecer, e ele estava, não, o que acontecer tá bom. E ele também não ficou irritado, né, pelas perguntas, ele estava respondendo todas as perguntas tranquilamente. Tirou uma onda, deu uma piscadinha lá, com o ano de 2014, ele estava... Aí já estava tranquilo, ele estava tranquilo, né? Tudo exatamente. Ajustado, tudo ajustado. Agora... Não vou perguntar para o Thiago, vou perguntar para ti, Bruno. Mas você não tem mais direito a responder as perguntas aqui, eu cara. faço essa... Não precisa. Quer que eu faça... Vai, pode ir, Bruno. Pode ir. Olha a pergunta. Foi só uma ameaça para ver se tu vinha. Olha a pergunta que eu vou fazer. Eu só queria provocar. Não quero. Ô, Bruno, passa para ele. Me segura, foi um me segura. Me segura. Me segura. Vai. Como é o nome do outro treinador que o Internacional pretende mesmo? É Miguel Ángel Ramírez. Queria para ti essa pergunta, Thiago? Queria responder, Thiago Rocha. Não quero. Mas essa situação eu não vejo problema, porque com o Kudê foi parecido. Sim. O Kudê ficou acertado quantos meses com o Internacional? Foi setembro ou outubro. Setembro, eu acho. Sim, se eu não tô enganado. O vice de futebol nem era o Alessandro Barcelos ainda. Não, era o Roberto Melo. Era o Roberto Melo, que foi e acertou com o Kudê. Depois, quando veio o Kudê... Já não tinha Melo mais. Aí já era o Alessandro Barcelos. E nesse período todo, ele ficou... Eu até perguntei uma vez para ele isso aí. Foi quando ele falou que não se garantia em 2021 e ninguém sabia de proposta. Eu perguntei despretensiosamente, porque eu achei... Né, é contratado por um vice quando chega não está aqui mais. Sim. O vice que trabalha com ele não fica mais. O executivo tem contrato até o fim do ano, ninguém sabe se fica. O presidente não fica. O vice-eleito não vai concorrer. Bom, não vai ficar ninguém, vai ficar sozinho, né? E aí eles, pois nem eu sei se eu fico. E aí acabou que não ficou depois. E vale o destaque, né, quando o Kudê chega ao Internacional, está próximo da sua chegada, o Rodrigo Caetano tem uma proposta para o mercado do... tem mais essa ainda. Palmeiras? Palmeiras, do Palmeiras, né? Então ali no meados de dezembro, quase que o Kudê, com toda a pessoa que ele negociou, ele não ia conversar com mais ninguém. O único que ia sobrar seria o David Bandeira, que trabalha lá na central de mercado. Mas falávamos hoje, eu e Bruno Flores, no Duplo em Debate da Rádio Grenal, que foi essa decisão do Abel ficar até fevereiro. Falar lá no Duplo em Debate? Então, essa foi uma discussão que eu tô me metendo. Me largaram lá, eu tô me metendo. Eu e Bruno contra o restante. Nessa opinião hoje foi um pouco difícil. Mas nós falávamos que foi o melhor cenário esse que acabou acontecendo, né? Do Abel ficar até fevereiro, porque o Miguel Ramírez gostaria de iniciar a temporada e fica bom para o Abel ficar até fevereiro, porque assim ele não sai abruptamente, não sai com algum racha, conversas em aberto. Então, eu acho que ficou o melhor cenário para o Inter. O Abel vai poder dar continuidade ao seu trabalho. E aí depois, se a diretoria, que já está apalavrada com o novo técnico, for realmente fechar, oficializar essa contratação, aí começa um novo trabalho. Eu quero saber como é que vai funcionar. Vai funcionar da mesma maneira que funcionou com
o Eduardo Cudê, no período em que ele já estava acertado, mas treinava o Racing ainda? Será que vai ser mais ou menos esse modelo? Porque o Eduardo Cudê era constantemente informado sobre o elenco do Internacional e, inclusive, opções de jogadores que poderiam vir para o Internacional. Me parece que esse procedimento vai ser o mesmo com... Como é que vai ser chamado? Ramírez, Miguel? Como é que vai ser o... Difícil, né? Acho falar que Miguel o nome Ramírez inteiro. talvez vai ser. Miguel o nome Ramírez. inteiro é difícil. É que o Ángel Ramírez às vezes trava, né? Acho que Ele é Miguel Ángel ou Ángel Miguel? Miguel Ángel. Miguel Ángel. Vamos ver como é que a assessoria também vai... Eu já disse, né? Se ele perder 3, vai ter quem chame de Miguel Argel Ramírez, né? Miguel Ángel Ramírez, vai ter isso aí. Aqui, imprensa gaúcha não tem, né? Torcedor também não tem, né? A gente também é muito duro, né? Quando o Cudê chegou aqui também era Passou poucas e boas, né? O Cudê era algo de brincadeira. Meu Deus. Não, tanto que foi questionado na entrevista coletiva de apresentação do Eduardo Cudê, questionou o Eduardo como é que se pronuncia? Cudê, Cudete? Cristiano Silva, bota na conta. Foi ele que perguntou. Mas tá certo, mas eu julgo como certo. A pior coisa que tem é chamar uma pessoa pelo nome errado, né? Claro. Eu acho correto. Tá certo. Não, mas e aí é que eu acho, só queria saber como é que vai ser quem é que vai ficar trocando informações com o Abel é que não vai ser. A diferença do Quer falar? Tô olhando, tô Estou perguntando pro Bruno e pra Heloísa. Vou fazer assim, ó. Lógico. Me corrija se eu estiver errado. Já tem contrato ainda. Mas eu acho que o Miguel, a diferença pro Cudê, primeiro é que ele tem tempo livre. Sim. Porque ele já não tem o compromisso com o Del Valle mais. Então ele tem tempo se quiser fazer uma imersão, se quiser acompanhar a categoria de base, por exemplo, que é o principal ponto, né, do projeto e da escolha do nome dele também por conta disso. Mas Bruno, ele vai estar presencial? Não, pode fazer até à distância. Pode fazer um contato permanente com os profissionais que vão trabalhar com ele. Imagina se ele tiver... Que não seria necessariamente o Abel aí, né? Imagina se ele tiver presencial aqui, o que nós vamos encher o saco, né? Nós que eu digo, todos nós. Sim. Porque daí... aliás, seria o nosso trabalho. Tem uma outra coisa, né? Se o Abel perde uma ou duas, os caras vão dizer, já tá aí, bota a treinar. Vai ter... Ele vai ter que ficar em algum lugar, pode até ficar por aqui, mas meio escondido, disfarçado, o que é impossível nos dias de hoje, né? Não tem como. Não tem como fazer isso. E também, se ele estiver aqui, se ele vier antes do início da temporada, antes de começar o seu trabalho, vai ser interessante observar como vai ser essa relação, porque o Abel já falou que os dois juntos não vai andar, porque um não é auxiliar técnico do outro. Então vai ser interessante observar se realmente, como o Bruno falou, ele vai ficar só mais ali observando as categorias de base, se ele vai querer saber mais sobre o time. A gente vai ver, esse mês de janeiro vai ser movimentado. Mas também, né, Rogério? 2 profissionais que têm vivência no futebol. É claro que o Abel tem muito mais tempo de carreira que o Miguel, mas são 2 gentlemen, a gente imagina, né? Então nada impede que eles sentem para jantar, para tomar um café e troquem algumas ideias. Mesmo que não trabalhem lado a lado dia a dia, que não seja um auxiliar do outro, eles podem ter conversas salutares que sejam para o bem do clube. Mas será porque as decisões até agora foram tomadas dessa forma, né? Sim, mas tu está falando de uma maneira que parece que isso já está certo para acontecer. Ele vir para Porto Alegre também antes de assumir efetivamente o Internacional. De ele fazer esse aprendizado, de certa forma, presencial. Sim. É porque ele tem tempo livre. Ele pode usar esse tempo livre porque até 24 de fevereiro ele não vai mexer com o profissional. Mas ele pode acompanhar. Mas será que a direção do Inter vai trazê-lo vai trabalhar politicamente isso, né, interna e externamente? Essa é uma questão que a gente vai ficar em dúvida até que ela seja esclarecida, né, Thiago? O que eu posso dizer? Não, só é isso que eu estou dizendo. Eu já fiz a pergunta e já respondi por ti. Então tá. Pode ser, né? Pode ser. Bom. Mas eu acho que sim. Eu acredito que ele... Se já tinha possibilidade de o Abel sair, por exemplo, ele chegaria naturalmente em janeiro, né? Mas pela costura, por como as coisas
foram conduzidas, ele vem em fevereiro. Então ele certamente já tinha, ele já tem, eu não tenho dúvidas, algum conhecimento de como está o cenário do clube, de algumas áreas, ele já tem informações, enfim, porque ele poderia chegar em janeiro. Só que o curso das coisas leva para que ele venha a Porto Alegre em fevereiro. Mas aí é até bom, eu acredito. É mais tempo para ele, para preparar o terreno, mais tempo para o Abel continuar e só a direção. O Alessandro Barcelos e o João Patrício Herman vão ter que construir essa relação aí, essa transição, né? Isso vai ter que ser Mas, construído. Rogério, tem uma coisa que é a seguinte também, e eu até falei isso na Rádio Grenal. Para mim, o único ponto que poderia impedir isso de acontecer, que era o Abel cumprir o contrato até o fim, o Miguel chegar em fevereiro, e aí eu vou fazer de novo aqui, ó. A informação que eu tinha era que o Miguel queria chegar em fevereiro, para pegar início de temporada. Sim. Para não pegar campeonato andando e justamente toda essa questão de uma temporada acidentada. Então, assim, se ele já queria, o Abel queria cumprir o contrato. A única e é um desgaste também para uma direção que está entrando abrir mão de um profissional que tem o currículo do Abel no Inter. Não só o currículo, mas o currículo e a identificação com o Inter. É um desgaste que, se evitado, melhor, claro. Como foi o que aconteceu. Então, assim, o melhor caminho para todo mundo era acontecer isso. Para o clube, para os profissionais envolvidos. Só dependia para mim de uma ponta, o próprio Abel. Porque ele, na entrevista coletiva depois do jogo contra o Bahia, ele diz, olha, por mim, eu ficaria até dezembro de 21. Para mim, essa era a pedra angular desse negócio. Se ele quisesse ficar até fevereiro, sabendo que outro profissional chegaria depois, é caso resolvido. A única questão é se o Abel quer ficar até fevereiro e ainda ter uma projeção de possibilidade de ser contratado depois, a depender dos resultados. Aí sim o Abel poderia, não, então eu não quero, se já tem outro profissional, eu tô fora. Mas, estando como estavam as coisas e pela forma como foi resolvida, do próprio Abel, e aí não sei se ceder nesse sentido, mas acredito que sim, até pelas manifestações que saíram antes de toda essa própria entrevista, né, durante o que foi toda a semana, de uma insatisfação do Abel, de saber já de um outro treinador engatilhado, vamos dizer assim, se o Abel cedeu nesse ponto também, todo mundo cedeu um pouquinho para construir o ideal maior. Né? Mais uma vez, a habilidade política, né, do presidente Alessandro Barcelos. Aliás, o Sérgio Luiz Rite Moreira aqui, Thiago, não está acreditando... Não. Não está acreditando no Alessandro. Pô, Sérgio. Amenizar a situação colorada, mas ele não vê competência no Alessandro. Vamos amargar 2021. Tomara que eu esteja errado. Tomara mesmo, tomara que tu esteja redondamente equivocado e queime a sua língua, Sérgio. Eu acredito. E eu acredito que vai queimar a sua língua. Mas também, respeito. Eu também acredito. A opinião é de cada um. E o Paulo Goldin está perguntando o seguinte, esse tal Miguel Ramírez já foi informado sobre o Grêmio Renato? Não avisaram o Cudê e ele pulou da barca. Tá certo. Olha aqui, em seguidinha vamos falar sobre o Grêmio, que amanhã tem essa decisão aí. O Thiago pode falar mais um pouco. Até segunda-feira, dia 4, o Thiago está liberado para fazer comentários aí a respeito do Grêmio também. CT Crossfire 21, professor Leandro Brandão, né? Verão aí, você que está procurando um melhor condicionamento físico atlético e se quer também um programa de emagrecimento, você encontra lá no CT Crossfire 21. Você pode ligar, marcar uma aula experimental, inclusive. Manda um WhatsApp, né? Melhor, manda um WhatsApp. 99214-0889. 99214-0889. Você fica a par de todos os programas de treinamento e também marca a sua aula experimental. CT Crossfire 21. Mensagem do Banrisul e a gente volta em seguida. Nossa casa é onde os sonhos se realizam e o trabalho e a coragem de cada um nos torna ainda mais fortes.
Aqui é a nossa casa e nela a nossa parceria faz toda a diferença. Oferecendo soluções em crédito, ampliando o jeito de atender você e levando mais segurança para todos. Afinal, cuidar bem da nossa casa é o que sempre fazemos. Banrisul, nossa parceria faz a diferença. Essa parceria realmente faz a diferença. Banrisul e você. Aliás, tinha um recado aqui muito importante do Banrisul que eu queria localizar isso para vocês, porque me parece que é um recado extremamente pertinente do Banrisul, né? que diz o seguinte, ó: o Banrisul presenciou a força e a coragem dos gaúchos em 2020. Ao lado de nossos clientes, demos o suporte necessário para enfrentar os obstáculos e fortalecemos nossa parceria. Em 2021, seguimos querendo fazer a diferença com você. Esse é o recado do Banrisul. E o recado para o Renato amanhã, qual é que é, hein? Acho que o primeiro é não inventar, né? O primeiro recado pro Renato, eu acho que é Mas não o que inventar. é inventar? Inventar é colocar o Tassiano no time? Na lateral direita, tendo condições, um jogador da posição, acho que sim. Se ele... Vitor Ferraz? se ele faz uma dessas, acho que é difícil. Mas se o Vitor Ferraz não tá nas suas totais condições. Porque o Grêmio durante toda a temporada... O Renato já provou disso o ano passado contra o Flamengo. Quando se falou que era o Galhardo, lateral, que não tinha condições, aí no caso era técnicas. Era técnica, né? Aí escalou o Paulo Miranda de lateral direito, perturbou o time todo, não só no plano tático, mas também no plano emocional, ou seja... Você não tem confiança no jogador? Mas não passou por ali a derrota do Grêmio, né? O Flamengo era muito mais time, né? O Paulo Miranda acabou ali entrando no... Mas lembra do emocional desse time? O Grêmio sustentou até o início do segundo tempo. Aí tomou o gol no início do segundo tempo. Não, tomou gol já no primeiro. Sim. O Grêmio vira o tempo tomando 1-0. 1-0. Não, ele tomou o gol logo no início do segundo tempo. Ele tomou 1-0 no final do primeiro tempo e vira para o segundo tempo, já toma um gol logo de cara. Isso aí, gol aí desanda. Aí lembremos, eu nunca vou esquecer disso. O Renato deu uma entrevista para o jornal Zero Hora e disse: se eu tiver que improvisar alguém em alguma posição, lateral especialmente, eu mando embora os laterais. Aí o Léo Moura estava numa temporada difícil, ele jogava uma vez a cada 6, 7 jogos. O Léo Gomes machuca contra o Atlético Paranaense, sai do jogo, entra o Galhardo, aí o Grêmio cai nas semifinais da Copa do Brasil. Para o jogo contra o Flamengo, entre Rafael Galhardo e Paulo Miranda, ele escolhe o Paulo Miranda improvisado. Ele tinha um lateral de ofício e bota. E mais uma vez, eu não quero dizer aqui que passou pelo Paulo Miranda, porque eu concordo muito com o Thiago. Mas o discurso é que ficou ruim pra mim. Com certeza. Porque eu fui um que atacou o discurso na época. E até hoje eu me lembro por causa disso. Porque na hora do vamos ver, o lateral contratado não resolveu. Que foi o Rafael Galhardo. O que ajuda o Renato um pouco nessa situação é que o São Paulo perdeu ali na esquerda um dos seus grandes escapes, que era o Reinaldo. Pra mim é fundamental isso. O Tassiano entrou muito no jogo da última semana, na quarta-feira, porque o Grêmio precisava se defender ali naquele setor com as investidas do Reinaldo. E não tinha Alisson ainda em condições. Exatamente. Agora o Alisson já mostrou... Não era para jogar, jogou um tempo inteiro, jogou os 90 minutos, né? O jogo todo. Então tem condições o Alisson. E o importante, o Alisson voltou e voltou bem. Verdade. Com desenvoltura. Né? Não voltou com receio de um jogador que fica 60 dias sem recuperação. Já deu para ver uma mudança no time, né? Com o Alisson de volta. Resta saber se agora o Alisson vai conseguir, se ele vai colocar o Alisson titular, o que eu acredito que seja a melhor opção. Eu não tenho dúvida quanto a isso. O Alisson está jogando. jogando. Alisson, Agora, tem que ver a composição de meio campo e principalmente essa questão da lateral direita e lateral esquerda, quer dizer, da defesa, né?
Porque o Jeromel não tem condições. Eu estava acompanhando, alguns falam que o Lucas Silva pode aparecer nesse time. Acho que poderia ser uma composição de meio campo, né? Para dar mais sustento, né? Eu discordo veemente. Muitos criticam Darlan e Matheus Henrique juntos. Tá, mas como é que... Lucas Silva não é a solução, né? O Lucas Silva nunca conseguiu ser o volante que o Grêmio imaginava quando contratou, né? Pois é, mas o grande problema é o seguinte... Até porque ele é segundo volante, né? Mas dos segundos que tem o Grêmio, ele é o mais primeiro. Para mim, claro. ele é mais primeiro que o Darlan, ele é mais primeiro que o Matheus. Eu acho que pelo físico ou por... Começa por aí. Mas tu tem que também saber utilizar o porte físico. Eu não consigo ver o Lucas Silva sabendo utilizar o porte físico. A gente viu diversas jogadas ali na intermediária do Grêmio, onde você precisava da imposição do primeiro volante, o Lucas Silva não soube utilizar isso. Mas não é só no porte físico dessa imposição. Eu digo a própria estatura. Você precisa, numa jogada defensiva diária, ter um jogador mais alto que o Darlan e o Matheus Henrique. Nós vimos no último jogo, ou penúltimo jogo, o Matheus Henrique foi contra o Santos, não foi? Foi em cima do Matheus Henrique? Sim. O gol do Laércio. O gol do Laércio, claro. Esse tipo de coisa é importante. E tu tem um jogador mais posicionado, porque tu tem os dois carregadores de bola que saem os dois carregando bola para o jogo, o Darlan e o Matheus Henrique. Né? E eu não sei, vai formar o Jean-Pierre? O Jean-Pierre vai formar nesse time? Eu vejo até, nessa dúvida, eu vejo até o próprio Darlan mais mordedor até que o Lucas Silva. Porque, repito, eu não consigo ver o Lucas Silva com alguma apresentação que me passe segurança para a sua escolha num jogo tão decisivo e tão importante quanto o São Paulo. Até porque no jogo agora do último final de semana... Tem quem viajou aí, Luiz? Ele fez um jogo comum. Tem quem viajou? Eu lembro alguns de cabeça que não foram. Orejuela, lesionado. O David Braz, que está na fase final da recuperação de um desconforto muscular, mas não foi. O Maicon, que não foi para a viagem. O Jeromel. Jeromel é um caso curioso, viu, Rogério? Eu estou tentando entender isso ainda. A informação que eu tinha era a seguinte. O Jeromel vai para São Paulo pela importância dele. Porque ele não tem condições de jogo, mas ele é um cara que é uma liderança. O Maicon não vai viajar. Então, o Jeromel é um capitão que fica junto com a delegação sem a presença do Maicon. Ok. Aí, quando o Grêmio saiu aqui de Porto Alegre, os colegas da TV que fizeram imagens lá não viram o Jeromel. Ele não passou. Aí o Matheus Dávila, colega da Rádio Bandeirantes, que está lá em São Paulo, noticiou que o Jeromel está em São Paulo. E o Grêmio, quando botou as fotos nos stories lá do Instagram da chegada, mostrou o Jeromel cumprimentando todos os jogadores na chegada do hotel. Então, ele não estava junto na delegação, né? Se ele está cumprimentando todo mundo que chega no hotel, ele não viajou junto. O Jeromel foi antes. Estranho isso. Pois é, o Jeromel foi antes para a delegação, para São Paulo. Ele não tem condições de jogo, mas ele está lá. Eu só achei curioso o fato de ele ter ido antes. Recebeu a delegação lá, né? O que poderia ser isso? Essa é a minha grande pergunta. Ele não iria treinar e aí já foi para fazer... Mas fazer tratamento... Fazer o quê? Difícil. É uma situação... E o Grêmio não explica, né? Não, o Grêmio não tem nem lista de relacionados mais. Nem o Grêmio nem o Inter também, né? Vamos... sejamos sinceros nesse sentido. O Grêmio não explica o fato desse. O Grêmio também não atualiza o departamento médico, né, com a situação, então também não tem como saber. Dependendo, o Renato vai explicar na quarta. Se o Grêmio ganhar, o Renato explica a situação do Jeromel. Se o Grêmio perder, ele não explica. Mas aí, no fim de semana, talvez ele fale sobre isso. Pois Mas no fim de semana, não. Na volta do campeonato. Só no meio. Olha quem é que está conosco aqui. Estou tão acostumado com o ritmo. Diogo Rossi. Grande jogueiro. Aliás, Diogo Rossi vou te marcar na paleta, Diogão. Veio aqui, né, em Porto Alegre, não veio no Virando o Jogo. Mas agora eu vou fazer um meia-culpa também. Não tomou nem uma cerveja comigo, Rogério. E eu convidei ele, mas foi justo no dia que ele já ia voltar. Então ele falou, fico à disposição em outro momento, porque eu vou viajar. Vou ter que defender o Diogo Rossi. Ele veio em outro programa aqui que não era o dele. Ó o Silvio. Diogo. Lamentável. Olha aqui, ó. Diz o Diogo o seguinte, 2020 está estranho.
Eu concordando com meu amigo Rogério. Além disso, Lucas Silva é volante com mais minutos jogados em 2020, Thiago. Mas o curioso é que o melhor momento do Grêmio na temporada não teve a presença do Lucas Silva. Mas o Grêmio não precisa Beijo, do melhor. Diogo! O Grêmio não precisa do melhor. Beijo, Diogo! O Grêmio precisa só do momento, não precisa ser o melhor momento lá. Não, precisa. Se tu vai enfrentar o líder, tu vai enfrentar o atual líder do Campeonato Brasileiro. Tu precisa da equipe da ponta dos cascos, tu precisa do teu melhor time, do teu melhor 11. E o melhor 11 do Grêmio, com todo respeito, não tem a presença do Lucas sobre Silva. esse troço de melhor time e líder do campeonato, quero falar depois, tem uma observação aqui, mais ou menos do que eu já falei ontem aqui no programa. E o Diogo está dizendo o seguinte, o Jeromel foi visitar a família. Então pode ser. Foi visitar a família, pelo jeito não joga. Sim, não, isso aí é... Então não joga, não o tem Léo Gomes recentemente foi visitar a família também. O Grêmio foi jogar contra o Goiás lá, e o Léo Gomes, ele foi no avião, foi com a delegação, porque a família dele tem uma boa parte de familiares lá, e ele foi fazer a visita, aproveitou o voo fretado do Grêmio, para ver os familiares, enfim, mas não tinha nenhuma condição de jogo. O Jeromel, então, é a mesma coisa, ver os familiares e... Está explicado. Muito bem. Olha aqui, ó. Restaurante Churrascaria Santo Antônio, a primeira churrascaria do Brasil, tradição e qualidade desde 1935, em churrasco e em filés. Filés incomparáveis são os filés do Santo Antônio. E agora, com novidades no cardápio. Você está vendo algumas delas aí, como o Prime Ribs, a costela de porco ao molho barbecue, o hambúrguer, mas continua com os seus tradicionais filé à parmegiana e também o assado de tira. E muito mais no restaurante Churrascaria Santo Antônio, na Dr. Timóteo 465 e também pela teleentrega 3222 3130. 3222 3130, o telefone do restaurante Churrascaria Santo Antônio. Vamos à mensagem do Sesc e voltamos em seguida. Esta é a Jasmine. Ela tem um jeito muito positivo de levar a vida. Sim aqui, sim ali e sim ali também. E sim, Jasmine adora o seu trabalho porque lá é sempre assim. Quem é policial pode fazer parte do Sesc? Sim. E barbeiro pode? Claro, com certeza. O Sesc é para todo mundo, inclusive para você. Sesc, a força do sistema Fê Comércio ao seu lado. Sesc, a força do sistema Fê Comércio sempre ao seu lado. E quem dá uma força para você também, se você precisa fazer algum reparo, por exemplo, fazer um desamassamento na lataria do seu carro sem precisar pintura, está lá no Martelinho. Ou mesmo que você precise pequenos reparos aí de pintura, ou Martelinho. Ou se está tudo legal, mas você quer dar um espelhamento para deixar o seu carro, especial mesmo, tem um espelhamento lá no Martelinho. O Martelinho, que você tem aí a possibilidade, na Avenida General Emílio Lúcio Esteves, número 493, quase esquina com a Sertório. E você pode ligar também e marcar um horário para ir lá e fazer o orçamento. 3533 3727. 3533 3727, o telefone do O Martelinho. Rogério, me permita só Claro. Pergunta rápida. O chassi o pessoal resolve lá no Martelinho? Ou é só carro mesmo? É só carro, meu porra. Mas o teu? Não. Poxa, é o martelinho, não é o milagre. Não tem martelinho de ouro ali. Não tem o que fazer. Se esse guri tá querendo, o que deixa pra mim então? Tá louco. Eu nem posso passar lá no Martelinho, já tô fora. Grande abraço pro meu amigo Ayrton Martins Viegas, lá em Nova Santa Rita, nos acompanhando, o Luiz Carlos Alves está respondendo para quem aqui, que ele está dizendo sai fora Moranguinho. Quem é o Moranguinho aqui? O Sérgio Luiz Rite Moreira, que está secando, dizendo que é 3-1 para o São Paulo, que o Grêmio já era, tal. O Leco Zimmermann, grande Rogério Amaral, acompanho desde o tempo em que narravas, lá já se vão uns 40 anos. Será que já tem tudo isso? Deixa eu agora fazer as contas aqui. 90, 89, 90 anos, 30 anos. 30 anos. Aliás, ontem, por acaso, eu estava zapeando na TV e em algum canal, que eu não me lembro qual, estava passando uma retrospectiva do Juventude. Nem sei a que era, tá?
E aí veio a conquista do Juventude na Série B. O Juventude fez uma semifinal contra o Americano de Campos, 2 jogos, né, um no Jacone e outro em Campos, e 2 jogos contra o Goiás, né, Serra Dourada e no Jacone. E apareceu uma narração minha, porque nós fizemos naquela época, foi uma epopeia. Imagina, que ano que foi que o Juventude foi campeão da Série B? Meu? Foi a época da Parmalat no Juventude, no Palmeiras. 98, talvez? 7? Não, foi antes de 95. Antes de 95, porque nós fizemos essa transmissão pela então TV Guaíba ainda. O José Carlos Brunoro era o responsável, né? Como é que chamava na época? 94. 94. Nem me lembro como é que chamava essa figura do executivo de futebol. Agora é diretor executivo, Sim. né? Na época eu nem me lembro como é que chamava. O Brunoro... CEO, alguma coisa assim? Não, CEO não. E o Brunoro era do Palmeiras, era da Parmalat, junto ao Palmeiras e ao Juventude. E nós fizemos a transmissão depois da final do jogo lá no Serra Dourada, tranquilo, né? Mas a transmissão no estádio do Americano em Campos, litoral do Rio de Janeiro, tá? Foi uma transmissão que eu diria épica para a gente conseguir em 94, né? Eu sei que, como eu tinha, né, as ligações ainda da época da Rede Globo, eu consegui com o pessoal de operações. A moral da história, naquele dia do jogo, naquele momento, o hipódromo de Campos não foi visto em lugar nenhum as corridas, porque a parabólica era a única que tinha. O pessoal pegou a parabólica do hipódromo e apontou lá para o estádio do Americano de Campos. Então, naquele período, foi 3 horas, né? Meia hora antes do jogo e meia hora depois do jogo, naquele período a parabólica que era do Jockey Club lá de Campos ficou lá no estádio para transmitir. E o Juventude... E quem apostou no azarão lá... Não ficou sabendo o resultado dos passes. Não sabe até hoje se ganhou ou se perdeu. Olha aqui, gente, o que fala aqui o nosso amigo... Deixa eu chegar aqui. Agora eu vou te dar uma inveja aqui, ô Thiago. Não da tua nova função. Tá bom. Já sei como é que é. Já sei que não vai ser tudo... Não, pegando não. o sobrenome do Bruno, não serão flores tudo lá, mas é muito legal. Tudo são flores só na minha família, Rogério. O resto... Isso aí. O Luiz Henrique Prates de Moura. Boa noite, Rogério. O melhor goleiro que jogou contra mim. Não, no último programa ele ficou ouvindo essas coisas, cara. Tu tá louco, não pode. E ele tá falando se o Jean-Pierre, o chinelinho do Jean-Pierre botar a chuteira amanhã, o Grêmio ganha. Tem que ver isso aí. Tem que entrar ligado no jogo. Giovanni de Oliveira. Olha o Giovanni de Oliveira aqui. Diogo Rossi corneteando. A audiência desse programa já foi melhor qualificada. Tá aí o Diogo. Já tomou uma corneta do Giovanni também. Tomou invertido ainda. Aliás, o Giovanni é outro que não aparece no programa também. Faz não sei tempo. quanto tempo. Tem que Faz passar tempo. o contato dele para a Elo aí. Faz tempo, é verdade. Aqui, ó. O Paulo Goldin. Hoje o Diego Souza falou o que a direção não falou. Mas se notarem bem, o São Paulo só cresceu depois daquele jogo contra o Grêmio no Morumbi, onde meteram a mão grande no Grêmio. Tá? E aqui na Arena o juiz foi péssimo. Amanhã tudo é possível. Infelizmente estão arrumando para o São Paulo ser campeão da Copa do Brasil. Eu disse ontem que esse era um jogo que tinha que ser jogado não apenas dentro de campo. O Grêmio tinha que jogar e muito na mídia lá do centro do país, principalmente São Paulo, esse jogo de amanhã. Porque vocês lembram que nesse episódio aí do jogo do Grêmio, nós tivemos o Alisson, que está voltando agora, sim. Ele foi criminosamente agredido pelo Tietê, tá por trás, num lance em que o Tietê tinha que ter recebido o cartão vermelho. O árbitro não viu, mas o VAR estava lá e tinha que ter chamado. Não fez. Depois, foi o Luiz Fernando ou o Everton naquele jogo? Acho que foi o Luiz Fernando. Também foi de uma maneira muito parecida, né, com a que o Tietê fez no Alisson. O Daniel Alves, seleção brasileira e tudo mais, fez a mesma coisa no jogador, acho que foi no Luiz Fernando. Foi. E também não passou nada, né?
Não passou nada, nem VAR, nem o árbitro de campo. E, coincidentemente, o que tinha acontecido antes desse jogo? O São Paulo tinha reclamado da arbitragem do Gaciba. Falou com o Gaciba e reclamou para rever a arbitragem. Teve a troca de escala, né? Teve a troca de escala. Só que o árbitro que estava no VAR era o mesmo, não era? Ou o árbitro de campo era o mesmo? Não, eles pediram para mudar porque... O árbitro do VAR era o mesmo da partida que o São Paulo tinha feito pela Copa do Brasil. Isso, e aí eles... Elmo Rezende, não era? Pediram para mudar. Acho que é. Elmo Rezende. Então, eu, sinceramente... E eu lembro aqui, o São Paulo já teve outro episódio. Em 2006, quando o Internacional ganhou a Libertadores da América, o São Paulo era o quê? O São Paulo era campeão do mundo naquela oportunidade. Lembram disso? Uhum. Era o campeão da Libertadores, evidentemente, e era o campeão do mundo. E foi uma comoção na imprensa de São Paulo com a perda daquele título para o Internacional. A partida que o... Quem é que fez os 2 gols lá? Foi o Sobis, Rafael Sobis. É uma partida excepcional. Ficou aquilo. E naquele Campeonato Brasileiro de 2006, se pegar um retrospecto dos jogos, nós vamos ver o São Paulo tendo erros a seu favor, erros da arbitragem crassos a seu favor. O São Paulo, ele é muito queridinho da CBF, eu não sei por que razões. Não, até tem aquele caso curioso, né, de 2007, 2008, o Campeonato Brasileiro que o Grêmio disputa ali taco a taco com o São Paulo e acaba tomando a invertida ali na reta final da competição. E na última rodada o jogo era São Paulo e Goiás. Jogo lá acho que era em Brasília aquele jogo, se não estou equivocado. E há uma troca muito estranha do árbitro da partida, porque o árbitro queria acompanhar o show da Madonna. Ele pede a licença da partida e apita, eu acho que é o Jailson, árbitro da Federação Baiana de Futebol, e o gol que o São Paulo marca também é um gol irregular, porque o atleta do São Paulo está em impedimento, uma confusão só a partida. Então, colaboro aí, concordo aí com o Rogério. Eu acho que tem que... Tá estranho mesmo, Grêmio... Rogério. Sempre da teoria da conspiração eu sou um pouco contra, mas nessa daí eu vou abraçar um pouco o Rogério. Eu volto sempre àquela máxima do meu compadre Pedro Macedo, que diz: compadre Rogério enxerga um fantasma em cada esquina. Só que a gente chega na esquina e o fantasma está lá. Então, olha, eu sou vacinado, já vi coisas de Grêmio Internacional serem prejudicados, né, dentro e fora de casa, que é uma grandeza. Então, eu fico sempre com um pé na frente e outro atrás. Sempre com um pé na frente e outro atrás. Os nossos amigos aqui, eles estão falando entre eles aqui, está muito legal no Facebook aqui. O Ângelo Neto, São Paulo ganha, Grêmio deu sorte, São Paulo jogou melhor no Sul, no Morumbi, dá São Paulo 2-0 e vai conquistar o primeiro título da Copa do Brasil em cima do Lisca doido. Eu entendo que o torcedor colorado não deveria estar torcendo para isso do São Paulo, né? Porque o único campeão de tudo ainda é o Internacional. O São Paulo não ganhou a Copa do Brasil. Então, se ganhar... Tá, mas pode chegar lá e perder. Não tem problema nenhum, pode só chegar na final. Tu não te manifesta que tu já está dando passo para o outro lado do balcão, tá bom, Thiago. Só chega lá na final, né, Bruno? E... Ei? Tamo combinado, chega na final tá soltinho, lá e vai. Soltinho agora. Agora vai começar. Lisca doido tá aí. Abel Ferreira também fazendo um bom trabalho no Palmeiras. Lisca também não é negócio torcer, hein? Eu gosto do Lisca, mas a América campeão é uma vaga a menos que abre você tem a questão da vaga, né? No topo do Campeonato Brasileiro, né? Mas como é que o Filipão se destacou? Como é que o Filipão se destacou no cenário brasileiro? Ganhando Copa do Brasil com o Criciúma, né? Foi o impulso aliás, maior né, pro Filipão. O pessoal lá da Grenal meio que se embretou com o Lisca, chamaram de docinho na Copa do Brasil. O Ângelo e o Nicolas Wagner. Mas tá louco. Os caras pedem também. Que o América era o docinho na semifinal da Copa do Brasil. Não, foi antes ainda. Foi antes? Foi nas quartas.
Olha aí, vê se pode uma coisa dessa, falando que o América é docinho, E cara. aí o América já arrancou um empate lá em São Paulo. Não, foi antes da classificação em cima do Inter. Antes ainda? Foi antes ainda da classificação em cima Foi do Inter. antes. Tanto é que o Lisca entrou lá e falou... quero ouvir agora o Ângelo e o Nicolas disseram que o América ia ser docinho. Daí... O Lisca é demais, cara. O Lisca é demais. O Lisca é uma grande figura. Olha, não, eu não tenho dúvida. Não sendo o Grêmio, eu acredito que o Grêmio vai passar pelo São Paulo e vai chegar à conquista da Copa do Brasil. Mas se isso não acontecer, eu estou torcendo por Lisca. É um treinador nosso aqui, que eu entendo que foi extremamente injustiçado pelo presidente que está saindo do Internacional, o Marcelo Medeiros, porque o Lisca pegou um rabo de foguete, vocês lembram? Sim. Lembra que o Lisca pegou um rabo de foguete para conduzir o Internacional Abraçou depois Jacaré do pensando Celso que era Roth, depois da SWAT e tudo mais. E aí, antes de terminar a competição, os gloriosos Marcelo Medeiros e Roberto Melo já tinham ido contratar o fantástico treinador do Juventude lá, como é que é o... Antônio Carlos Zago. Ali já dava para ver que essa gestão ia afundar mesmo, não tinha jeito. Não tinha jeito, mas para bem do Internacional, está terminando a gestão do Marcelo Medeiros agora. Só vai ficar esse negócio aí das contas, se vão ser aprovadas, não vão ser aprovadas com ressalvas. Aí isso fica para o Conselho Deliberativo. Aliás, o Conselho Deliberativo toma posse também segunda-feira? Isso, 8h30 da noite, a posse aí do presidente Alessandro Barcelos, numa sessão virtual com Marcelo Medeiros, Alessandro Barcelos, a presidente do Conselho Deliberativo, Lenise Doval, e o primeiro nome da lista de cada chapa eleita também presencial no Conselho Deliberativo do Internacional para fazer... todo mundo toma posse. E todo mundo toma posse. Buenas, chegamos ao final do Virando o Jogo. Infelizmente não pude atender aqui a maioria dos nossos amigos que mandaram recados pelo Facebook. Quero convidar a todos para que permaneçam conosco aqui na RDC TV, porque está chegando o Flávio Fiorin com o Dois Toques. Cadu Oliveira também está aproveitando aí outro chinelinho. Outro chinelinho. Bruno Flores. Só eu não tiro férias de folga, pelo visto. Não é o que eu tenho de informação. Eu quero ver semana que vem. Heloíse Bordinho, boa folga. Valeu, segunda-feira, obrigada. depois, já no novo ano, estaremos aqui. Tiago Rocha, meu parceiro, meu prezado, tá? Eu estou torcendo muito por ti. E sei da tua capacidade, da tua competência. Tu vai estar assessorando a gestão do Internacional, vai estar assessorando o presidente Alessandro Barcelos. Te desejo toda a sorte, porque eu sei que competência tu tem para o sucesso. Tá certo? Obrigado, Rogério, pelas palavras. E ficou aviso. Esperamos Alessandro Barcelos no Virando o Jogo. Eu tava me emocionando aqui, tava pedindo já pra fechar a câmera em mim, pra cair as lágrimas, a outra me corneteia. Sem zoeira não dá. O Rogério ia deixar pra dar um apertão só ali fora e Luiz Beluar. Mas obrigado, Rogério, e um abraço muito especial a toda a audiência aí do Virando o Jogo, durante esse período aí de 2020, bastante complicado, né? A gente assumiu esse desafio, já vinha como convidado, já participava com o Rogério há muito tempo, aprendi muito aqui sobre televisão, sobre esse mundo completamente diferente, uma atmosfera completamente entusiasmante, apaixonante, e foi um desafio muito bacana aí de ter participado aqui durante esse período aí. Maravilha. Então, com essa mensagem aí do Tiago para vocês, a gente está se despedindo, na sequência aí, o Dois Toques. Muito obrigado. Virando o Jogo, oferecimento Banrisul. Aqui é a nossa casa e nela nossa parceria faz a diferença. Banrisul e Fê Comércio Sesc Senac, a força do sistema Fê Comércio ao seu lado.